Deixa eu contar um negócio para vocês aqui. A cada 3 pessoas que frequentam meu consultório atualmente, pelo menos uma delas está se utilizando ou de Ozempic, que é um análogo de LP1, ou do Mounjaro, que é um análogo de LP1, juntamente com o GIP. Claro, pessoal, esses medicamentos, tirando a questão da acessibilidade, de fato são extremamente funcionais para o que eles propõem a fazer. Diferentemente do que uma boa parcela da população ainda acredita, de que esses medicamentos só funcionam à base de gerar náusea nas pessoas e, consequentemente, elas acabam ficando com muito menos vontade de consumir alimentos. Esses medicamentos têm muitas funcionalidades por trás, dentre as quais mudanças no comportamento. O Fernando é um profissional que eu admiro muito e ele gravou um vídeo falando sobre o que o Mounjaro faz no seu cérebro. E, claro, a gente vai reagir a esse vídeo sem que antes, cidadão, tu deixe uma forcinha pra gente, né? Então, like no vídeo, inscrição no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e vamos ver o que o senhor Fernando tem para contar pra gente. Com muito desejo por comida, com muita vontade de comer algo que você sente que não deveria fazer isso. O que está acontecendo no teu cérebro nesse exato momento? Um dos benefícios que muitos pacientes relatam para mim durante o uso da medicação, em específico aqui do Mounjaro, que a gente vai conversar, é que ele meio que ajuda a pensar menos sobre comida. Essa região aqui a gente chama de... Tem um artigo que falou sobre isso no ano de 2023, se eu não me engano, e ele traz a nomenclatura de food noise, ou algo próximo de ruído alimentar. É basicamente quando alguns pensamentos relativamente intrusivos sobre comida, então imagine que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, eu acabo me pegando pensando no bolo que eu quero comer, alguma coisa parecida, especialmente esses pensamentos intrusivos precisam atrapalhar o que é a minha qualidade de vida para que isso de fato possa ser não necessariamente um diagnóstico, mas essa característica ela possa ser de fato aqui confirmada como o ruído alimentar no nosso cérebro. área tegmental ventral. Essa região é responsável por liberar dopamina. E essa dopamina ela Famoso sistema de recompensa. começa a chegar bem aqui no núcleo accumbens. Quando você recebe muita dopamina aqui, é justamente quando você começa a sentir esse desejo, essa vontade que parece que vai começar a ficar incontrolável, direcionada a algum alimento que seja mais calórico. E aí, quando isso ocorre, significa que o teu sistema motivacional está te dizendo para você buscar comida, porque ela vai... Lembrando que a dopamina é um sistema muito relacionado à motivação, pessoal, não necessariamente a chegada, por exemplo, do prazer. A dopamina ela não gera prazer, mas ela gera, por exemplo, um impulso para que você tenha um motivo para agir, um motivo para a ação, consequentemente, então, por exemplo, para a busca do alimento, né? Lembrem-se sempre, quaisquer comportamento que o ser humano faz, ele tem relação com alguma coisa que hoje para nós é funcional ou em algum momento foi funcional para a gente. É assim que a evolução nos moldou ao longo do cumprir tempo. alguma função ali naquele momento. Pode ser para você regular um excesso de fome, de apetite que você está sentindo, para regular algum desconforto emocional, frente ao qual já se criou um hábito. Então, se cria um hábito reflexo. Então, aqui você está recebendo muita dopamina, motivando o teu comportamento para buscar comida. Há uma expectativa de receber algum tipo de recompensa, né? Só que em condições normais, além dessa liberação de dopamina que no núcleo accumbens, você também vai ter uma liberação de dopamina nas regiões frontais do cérebro. São as regiões que a gente meio que diz que tem a função de controle. Controle Quase um freio, né, pessoal? inibitório, de você dizer. Por isso que tem algumas medicações também que fazem parte do A escopo. gente está sempre numa batalha entre aquilo que é, de certa maneira, eu não sei se eu posso chamar fisiológico, porque tudo isso acaba sendo fisiológico, mas especialmente essa área frontal, que é o nosso córtex pré-frontal, ele diz muito respeito a coisas mais racionais que nós, enquanto seres humanos, somos capazes de fazer e de moldar decisões na nossa vida, né? Então é como se a gente racionalizasse mais através dessa área. De possibilidades para o tratamento da compulsão alimentar, que é o Venvance, né? Que é a Famoso. lisdexamfetamina. Aí o teu desejo por algo mais calórico meio que supera a tua capacidade de frear o comportamento. Você sente que, cara, tá ficando exausto. Uma hora você vai ceder. E aí, quando você utiliza o Monjaro... E sempre importante lembrar, pessoal, essas tomadas de decisões, especialmente no que diz respeito a essa maior racionalidade frente a essa tomada de decisão, ela é, vou dizer uma palavra que provavelmente não existe, mas ela é cansável. Então, assim, ao longo do dia, conforme você vai tendo que tomar micro decisões, especialmente se, por exemplo, o teu trabalho te demanda muito isso, naturalmente no final do dia você deve estar mais apto a não tomar uma decisão tão racional assim. Você deve estar mais, de
certa maneira, vulnerável a ceder aquilo que são impulsos internos, por exemplo, de recompensas mais rápidas, recompensas alimentares, alimentos hiperpalatáveis e esse tipo de coisa. Ele regula a quantidade de dopamina que chega aqui. Você sente que tem menos pensamentos intrusivos sobre comida, né? A tua vontade, o desejo por comida, ele tende a ser um pouco menor. Quando a gente olha para nossa atenção, ela tem dois componentes, um voluntário e um outro aqui involuntário. Então, quando você direciona a tua atenção aqui para questões relacionadas a, de repente, estudos, você está tentando ali focar em alguma coisa do trabalho, se concentrando em alguma atividade, quando você está planejando alguma coisa, enfim, coisas do dia a dia. Só que imagina que você começa a ter pensamentos intrusivos sobre comida. O que vai acontecer? Entenda que a gente não consegue direcionar nossa atenção para duas coisas ao mesmo tempo. Isso Então, é um fato, tá, pessoal? Tu pode falar sobre como os sexos se comportam de forma diferente. Muitas pessoas dizem que, por exemplo, mulheres são multifuncionais, os homens só conseguem prestar atenção em uma coisa só. O ser humano só consegue prestar atenção em uma coisa só. Especialmente quando a gente leva em consideração o fato de você fazer uma tarefa bem feita. Você pode fazer duas tarefas meia boca, e claro. Você pode ser um ser humano que tem aqui um potencial para fazer duas coisas que as pessoas percebam como muito bem feitas, mas se você estivesse focando em uma coisa só, naturalmente aquela coisa só iria sair muito melhor do que se você tivesse duplicando essa sua atenção, ou enfim, triplicando, coisas parecidas. O ser humano não consegue lidar bem, da maneira mais funcional e efetiva possível, com duas tarefas ao mesmo tempo. a ideia de que o ser humano é multitarefa é um mito. Você está prestando atenção ou nisso, ou você está prestando atenção nisso. Alguém, quando começa a ter esses pensamentos mais intrusivos sobre comida, ela está lá no meio dos seus estudos, tá no meio do trabalho, tentando fazer algum tipo de planejamento. Cara, é muito chato isso daí, né? Então, assim, a atenção dela começa a ser direcionada para isso daqui. Ela começa a pensar em comida e aí ela tem que se esforçar novamente para parar de pensar nisso e direcionar novamente a sua atenção para cá. Cara, isso cansa, pessoal. A gente muitas vezes não percebe, mas isso cansa. Essa mudança de atenção, É completamente diferente, por exemplo, e isso é uma coisa natural do ser humano, pessoal. A criação de um hábito, tudo aquilo que você faz de maneira relativamente automática, como por exemplo, tu acorda e escova o dente, cara, provavelmente isso é um hábito na sua vida. Acordar e escovar um dente, se você faz essa tarefa diariamente, você tivesse que pensá-la inteiramente dia após dia, com certeza seria muito custoso a nível do sistema nervoso central. Por isso que o teu cérebro automatiza essa situação. Porque imagina, ainda que tu não perceba, tu vai ter que levantar da cama, se encontrar naquele espaço, ter uma propriocepção, saber onde está a sua escova de dente, saber onde está a sua pasta de dente, saber a quantidade de pasta de dente que você tem que colocar na sua escova de dente, saber os movimentos que você fará dentro da sua boca para que você consiga escovar seu dente, tudo isso cansa. E é justamente por isso que a partir do momento em que você incrementa gradativamente esse hábito na sua vida, você torna um hábito, como eu acabei de dizer. Isso vale para diversos outros comportamentos que a gente tem na nossa vida, tá? É basicamente um mecanismo de poupar energia que a gente tem. Alternância de atenção, isso daí Isso pode ser muito bom ou muito ruim, dependendo do comportamento que você tem de repetição, né? mundo de energia, é cansativo fazer isso. Então, quando a pessoa ela cansa, basicamente ela toma a decisão de comer. Quando ela come, ela vai lá e fala, cara, quer saber? Vou comer. O que ela tá fazendo é tentando parar de pensar nisso daqui. Ela diz, ó, parece que aparentemente o único jeito de conseguir me focar aqui nos meus estudos, voltar a colocar minha atenção no meu trabalho, fazer um planejamento, de repente dormir, né? Tem muita gente que sente dificuldade de dormir, tá mais inquieto, mais acelerado, aí antes de dormir, quando vai lá e faz uma refeição mais calórica, meio que dá uma relaxada, né? Dar uma desacelerada. Fazer isso reforça o comportamento. Então é por isso que se estabelece um hábito. E é muito difícil você chegar e falar para A principal coisa ou uma das principais coisas que fará com que um comportamento seja reforçado é recompensa, pessoal. Então aí você está cedendo, mas ao mesmo tempo você está reforçando o comportamento de ceder. Isso tende a acontecer cada vez mais na sua rotina. alguém que basta ter força de vontade, basta ter disciplina. Por isso que a gente precisa olhar as coisas de uma forma um pouco mais científica para a gente conseguir Obesidade é uma escolha. abordar isso aqui
de uma maneira também um pouco mais estratégica e que possa funcionar. O desejo dela tá gerando muito sofrimento, porque ela sabe quais são as possíveis consequências de ceder o comportamento. E aí, eventualmente, ela vai acabar perdendo o controle, vai ter um descontrole alimentar. Então, essa sensação de perda de controle, ela é muito estressante. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora de julgar as pessoas e compreender melhor, né, quais são as condições que tem que se dar, quais são as condições que tem que se dar para que isso daí não ocorra. A medicação, ela tem um efeito bem aqui nesses pensamentos, justamente porque ela atua no sistema de recompensa. Então, o valor da comida diminui. Já não é tão mais importante assim. Portanto, não vai ter mais. E talvez, pessoal, esse diminuir da sua percepção de valor sobre a comida, na realidade, seja trazer ela para o que é o padrão. Talvez o valor que você enxergue hoje no alimento sendo hipoteticamente um nível 10, voltar para um nível 5, talvez seja voltar para onde ele deveria estar, percebe? Você hipervalorizou o alimento, hipervaloriza o alimento, isso faz com que a sua busca ela seja muito incessante por aquilo. Tantos pensamentos sobre comida. E isso, obviamente, Muito bom vídeo, Fernando. facilita a mudança de comportamento alimentar, uma relação mais saudável ali com a comida e, eventualmente, também a perda de, né, que é justamente o que alguns estudos já mostraram pra gente com muita clareza em relação ao Monjaro, que nada mais é do que o nome comercial para o princípio ativo da teaser partida, né, um duplo agonista. Para mim, enquanto nutricionista, Que é o DGIP mais o GLP-1. seria muito mais confortável chegar aqui e te falar para, cara, você não precisa disso, você não precisa de medicação, basta que você mude aqui alguns hábitos, pratique, continue praticando exercício, que é um outro hábito que eu preciso colocar aqui na conta, de que protege contra o reganho de... Então, quando você mantém o exercício físico... O principal fator preditor de reganho de peso é não mudança de estilo de vida, pessoal. Se o indivíduo toma medicamento, mas não muda o que são seus hábitos alimentares, vão acabar sendo naturalmente modificados por aquilo que é a ação do medicamento, que a gente comentou, né? Mas especialmente relacionados a, por um exemplo, atividade física, sem dúvida alguma, é uma mudança necessária. Você se protege. Até para poupar um pouco da massa livre de gordura, que naturalmente vai ser reduzida com uma restrição calórica mais abrupta, né? Especialmente naqueles indivíduos que não têm necessariamente o percentual de gordura tão elevado assim. Do reganho de peso, o exercício físico ele tem um componente importante na manutenção do peso que foi perdido. Então a gente precisa ver quais são as condições que tem que se dar para que você possa reduzir a dose da medicação junto com o médico ou eventualmente cessar com a medicação, parar com a medicação. Essa daí não é uma decisão que depende apenas de você perder peso. Não é porque você perdeu peso com a medicação que agora você tem sinal verde para parar. Se você não fizer isso de maneira tal, as condições que tem que se dar para que você não tenha um reganho de peso estejam ali operando ao teu favor. Então é muito importante que a gente tenha cuidado na hora de avaliar o uso das medicações, porque eles não vão fazer todo o trabalho sozinhos. Então, independentemente de você estar utilizando medicações, você vai ver que vai ter um custo de esforço. É necessário que a gente comece a reformular alguns aprendizados, que a gente comece a... que você expanda as suas habilidades. É importante expandir as habilidades de... Começar a buscar prazer, por exemplo, em algumas coisas novas que não o alimento, pessoal. Aquela hipervalorização que acontecia, agora já reduzida, permite com que você comece a enxergar valor em outras coisas, talvez relações sociais, alguns hobbies ou coisas parecidas. Tudo isso é importante que você tenha na sua vida. Regulação emocional, habilidade... Porque às vezes a comida estava tomando lugar de tudo isso, né? Para manejo de ambiente, habilidade de comunicação, habilidade de estabelecimento, muitas vezes até de limites ali no convívio familiar com outras pessoas, uma maneira um pouco mais organizada, aprender a habilidade de planejamento, de organizar o ambiente alimentar de forma tal que você não fique tão exposto a ambientes que dificultam muito a tomada de decisão direcionada a, cara, vou comer uma fruta aqui no lugar de um bolo de chocolate, né? Se você tem acesso a um bolo de chocolate todo dia, fica muito mais difícil. Então É isso, pessoal. Especialmente ali no período noturno, que como a gente comentou, é um período
sentido que mentalmente a gente está cansado pelas tomadas de decisões que foram realizadas durante o dia. Se vocês perceberem um padrão, as pessoas sempre comentam que o período noturno normalmente é o gatilho maior para que elas ou peçam um iFood, ou elas acabem se rendendo a, por exemplo, um alimento mais açucarado, mais rico em gordura, e muito disso vem por conta dessa fadiga mental acumulada durante o dia e que faz, consequentemente, com que a decisão final do dia ela seja mais complexa. E quando você aumenta essa complexidade por conta desse ambiente criado, então você não tem alguma coisa pré-pronta na tua geladeira, você não tem disponibilidade de um alimento saudável, e o teu cérebro tem que fazer uma microconta dentro de você que é, poxa, vou precisar ir no mercado para comprar uma fruta e higienizar essa fruta, talvez descascar essa fruta para comer, ou eu posso pegar o meu celular, que já deve estar na mão, para pedir um iFood, provavelmente eu vou ter que esperar entre 15 a 30 minutos para receber isso, mas eu não vou precisar me locomover de maneira nenhuma, inclusive eu vou ter uma recompensa. É muito mais fácil que você vá para essa segunda opção, né? O objetivo aqui no vídeo não é substituir o papel de um médico, não é nem sequer te recomendar a você utilizar as medicações. Muito pelo contrário, aqui o meu papel ele vai ser de estabelecer uma ponte entre o que a gente tem de melhor de evidência científica, o que a gente sabe até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, quais são os mecanismos de ação por trás das medicações. E para que você se compreenda um pouco melhor, porque eu venho de uma formação tradicional na qual a gente é ensinado de que a educação ela é o princípio da mudança de comportamento. Então, quando você compreende, quando você entende coisas que normalmente você não entendia, ou você passa a compreender melhor coisas que você não compreendia, acontece com você também de aquilo, agora faz sentido, agora eu entendi por que eu me comporto daquela forma. É por isso. É uma peça muito importante do início, né, de várias coisas que vão acontecendo, precisam se dar ao longo do tempo para que a mudança ocorra, mas é uma peça importante da engrenagem. Então eu gosto sempre de mostrar imagens aqui para os pacientes quando eu atendo alguém, e isso os ajuda a se entender melhor, né? E eu acho que quando a gente se entende melhor e consegue de alguma forma visualizar coisas que não estão acessíveis, Conhecimento liberta, né, galera? né? Você sabe o que é isso daqui, é um microfone, né? Você sabe que isso daqui é uma caneta. Agora, o que está acontecendo dentro de você, né? No teu cérebro? O que está acontecendo dentro de ti? Quando você não consegue enxergar isso com clareza, fica no escuro, então é mais difícil que você consiga ter algum tipo de ação. Se você está aqui, imagina que você está no meu escritório, eu te falo, pega o livro de nutrição básica. Você vai olhar e você vai ver, tá, qual é o livro de nutrição básica? É este daqui. Você entende? O fato de você enxergar e saber onde que as coisas estão no ambiente facilita que você se comporte de uma maneira adequada ao objetivo, né? Então, ou seja, o sobrepeso e a obesidade é multifatorial, existem um conjunto de causas que tem maior ou menor impacto na vida de cada pessoa, mas que se a gente não retira essas causas a partir do momento em que você retira a medicação, o mais provável é que você tenha um reganho de peso, tá? Então, de novo, para mim seria muito confortável como nutricionista te falar que não precisa de nada disso. E meu objetivo aqui com o vídeo nem é te falar se precisa ou não precisa de medicação. É tentar te mostrar, primeiro, como elas funcionam ali, e aqui eu peguei em específico o Mounjaro, mas para você entender mais ou menos ali como é que isso funciona, e por que facilita a perda de peso, por que facilita a mudança de alguns comportamentos alimentares, mas mais importante do que isso, para você ter muito cuidado, tá? Tanto na hora de você buscar um profissional que possa te guiar, possa te orientar com segurança, para você se sentir mais tranquilo em relação ao que você está fazendo, mas também para não se confiar em excesso, de que porque tá mais fácil para você com a medicação, isso já implica um sinal verde para parar com a medicação, caso você tenha sido orientado a seguir. E eu vou trazer um adendo aqui, tá, pessoal? Muitas pessoas que têm um peso normal, entre muitas aspas, dado o IMC, e naturalmente também, mais provavelmente percentual de gordura, ainda que existam indivíduos com aquela clássica padronização de um falso magro ou de uma falsa magra, né? Mas ainda assim, esses indivíduos, utilizando-se do medicamento para perderem de 2 a 5 quilos, por um exemplo, tendem a ter, ou podem ter, problemas que hoje a literatura desconhece. Por quê? Porque esses trabalhos publicados com o Ozempic, que é o análogo de GLP-1, com a tirzepatida, que é o análogo de GLP-1 e GIP, esses trabalhos foram publicados predominantemente com indivíduos que têm um percentual ou um peso muito elevado,
ou um peso também elevado, mas não tanto assim, porém, entretanto, com algum tipo de comorbidade, como, por exemplo, diabetes, hipertensão e etc. Então a gente fica, como o Fernando comentou, no escuro a partir do momento em que a gente não tem dados disponíveis para saber qual será o futuro metabólico e comportamental dessas pessoas no médio e longo prazo pós término do uso de medicamento, né? Então, fora o fato de que é um investimento alto, também é uma situação que, por parcimônia de segurança, dada a literatura atual, eu definitivamente não recomendo que essas pessoas que querem perder poucos quilos se utilizem do medicamento, como infelizmente eu venho percebendo que está acontecendo. Com a medicação, você entende? Então, para o teu nutricionista, para o teu, eventualmente, talvez o teu psicólogo, o profissional de educação física, vai ser muito importante que você possa aderir bem, não apenas à mudança de comportamento, mas quando for necessário também, que não, ao uso das medicações, sempre com o objetivo, tá? Com o objetivo de que você possa se sentir mais saudável, funcionando de uma maneira ótima em relação àquilo que é importante para você e que a gente possa ir adequando as coisas de forma tal que depois, no futuro não tão distante assim, você possa finalmente também tomar decisões distintas aí junto do teu médico, tá? Então, entendo que não são medicações muito baratas, né? Não são acessíveis, enfim, isso aí fica de repente para um próximo vídeo pra gente conversar. Espero ter te ajudado, se eu te ajudei, se você conhece alguém que vai se beneficiar do conteúdo, por favor, compartilha. Bom demais, senhor Fernando. Vou deixar o link do canal dele aqui embaixo, do vídeo original, para vocês darem um like lá também. E, novamente, cidadão, se você ainda não fez, like nesse vídeo, inscrição no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E sempre tem bastante coisa boa chegando por aí. Fui!